Piratas são maus, marinheiros são justos. Esses termos sempre mudam ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra têm valores diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que é errado e o que é certo. Esse próprio lugar é um terreno neutro. A justiça prevalecerá, você diz? Claro que sim. Aqueles que vencem a guerra se tornam a justiça. Don Quixote do Flamingo é conhecido por ser um dos vilões mais complexos e bem escritos de One Piece. Não é à toa que mesmo quem nunca viu o anime já se deparou com a sua presença. Com passos tortos, sorriso estampado no rosto e uma plumagem rosa, a primeira vez que vemos Don Quixote do Flamingo é em Skypiea, mais exatamente uns 500 episódios antes do arco oficial desse vilão. Na ocasião, do Flamingo já demonstrava o seu desdém pelo governo mundial e pelos demais Chichibukais. As suas reais intenções e motivações não ficavam claras, mas é o suficiente pra gente perceber que ele era um cara manipulador, cruel e insensível. É somente em Punk Hazard que finalmente alguma resolução começa a ser cozinhada. Com a aliança pirata entre o Law e o Luffy, é então que nós descobrimos que o Doflamingo é conhecido no submundo como Joker e é responsável pelo tráfico de armas em todo o Novo Mundo. Mas o que faz o Doflamingo ser considerado um vilão tão acima da média? O passado desse vilão revela algo muito mais profundo sobre a sociedade em que vivemos e até algo mais complexo do que algumas pessoas pensam. A família Don Quixote pertencia à nobreza do mundo de One Piece, os dragões celestiais ou Tenryubito, para quem assiste em japonês. Estes são a classe mais alta de um mundo tomado por oceanos, vivendo no alto da Red Line, na terra sagrada de Mary Joyce. Os dragões celestiais se reservam ao direito de terem escravos, desfrutarem de toda a riqueza que o mundo pode oferecer e usar qualquer nação da maneira como bem entenderem. E antes de falar do pequeno Doflamingo, eu queria trazer para vocês o conceito do filósofo John Locke a respeito do entendimento humano. John Locke dizia que o entendimento humano nascia com uma tábula rasa ou uma folha de papel em branco, onde eram impressas todas as nossas percepções advindas dos sentidos. Dessa forma, a nossa razão e as nossas ideias eram formadas por tudo aquilo que a gente experiencia no mundo sensível, e a gente não nasce nem bom, nem mal, e também a gente não nasce nem com ideias inatas dentro da nossa cabeça. Vivendo no contexto de um nobre mundial, o Doflamingo foi criado e teve todas as experiências para ser um rei, para ser um deus, um dos donos do mundo. Desde criança ele esteve acostumado a mandar e ser obedecido, a pedir e receber o que quisesse, na hora que quisesse. O poder de um nobre mundial nunca esteve somente nas suas riquezas ou no seu status social, mas sobretudo em fazer de outras pessoas as suas propriedades, se assim desejassem. Quando o pai de Doflamingo, Homing, decide deixar toda a vida de um Tenryubito para trás para viver como uma pessoa comum, isso atingiu o filho como um tiro no peito. A família Don Quixote já estava decidida e provavelmente eles passavam mais tempo educando e cuidando do irmão mais novo do Doflamingo, o Rocinante, do que conversando e tentando convencer o próprio Doflamingo a mudar de vida, já que ele tinha sido criado durante muito tempo só para ser um nobre mundial, como qualquer outro. Foi pela inocência de Homing ao acreditar que a sociedade iria aceitá-los como meros mortais que a sua família padeceu. A prova de que o poder dos Tenryubitos nunca se tratou somente da riqueza ou do status, mas sim do poder de repressão que eles tinham com as outras pessoas, aparece a partir do momento em que a família Don Quixote não pode fazer nada contra uma rebelião do povo, assim que as pessoas descobrem que eles são nobres mundiais. Eles vieram com baús de tesouro e com uma mansão para o mundo humano comum, e mesmo assim eles não puderam fazer nada com isso. Basicamente, eles sofreram na mão da população e de uma revolta popular, porque não importa se eles tinham dinheiro, se eles tinham mansões, eles já estavam condenados por uma questão de ódio do povo contra aqueles que oprimiram. Eles foram perseguidos, sucumbindo à pobreza extrema para tentar sobreviver, e mesmo assim, a mãe de Doflamingo acabou morrendo por uma doença pega nas condições precárias em que eles se encontravam. Viver sendo obrigado a comer lixo, sem nenhum conforto e pior, sem ter ninguém para mandar, fez com que o ódio de Doflamingo só crescesse ainda mais, e não só um ódio aleatório ou abstrato, mas um ódio ao mundo, às pessoas, à humanidade como um todo. Ele culpava o seu pai pela morte da mãe, culpava o pai por não ter nenhum controle, culpava o pai pela pobreza e pelas lágrimas do irmão. Tudo que Homing fez foi ser inocente ao acreditar que o nobre mundial seria aceito em uma sociedade que eles mesmos oprimiram. A gota d'água pro Doflamingo foi o momento em que eles finalmente
finalmente foram capturados pela população e foram levados em praça pública para serem crucificados, torturados e queimados vivos. Nós vimos mães gritando por seus filhos que foram presos, desapareceram ou foram escravizados, pessoas vociferando por terem perdido algum membro do corpo, e todos tinham motivos para odiar os dragões celestiais, mesmo que matar uma única família não fosse resolver absolutamente nada, até porque era uma família renegada pelos próprios dragões celestiais. E foi nesse momento que o Doflamingo explodiu de fúria, querendo se vingar de toda a sociedade que cercava e de seu pai. Ele desperta o hack do rei e consegue se livrar das amarras. Tudo para pouco tempo depois escolher assassinar o seu próprio pai e levar a cabeça do mesmo até a Terra Sagrada de Mary Joyce. O que o Doflamingo não esperava é que ele não seria aceito de volta, mas sim que ele teria as portas fechadas na cara dele e seria eternamente um renegado. Foi então que Doflamingo percebeu: ele jamais voltaria a ter o poder de antes, seja pelo status, seja pela riqueza, seja pelo controle. E essa realidade fez ele sentir uma raiva tão intensa que ele jurou destruir todo mundo criado pelos dragões celestiais, mas para tentar juntar novas forças e derrubar todos os nobres e reinar acima da cabeça deles. Se for preciso, o Doflamingo controlaria o mundo com o seu próprio esforço e com as suas próprias mãos. E eu acho que eu não preciso nem falar nada sobre o simbolismo por trás dos poderes do Doflamingo, né? Fica muito claro que a Ito Ito no Mi é uma fruta que permite que ele controle as pessoas como bem desejar, feito marionetes usando os fios. A ironia do destino é que, como o sistema de poderes de One Piece não é como o de Jojo, em que um personagem adquire as suas habilidades mediante a manifestação da sua própria alma, as Akuma no Mis, elas vêm de fora, então, elas podem ser encontradas aleatoriamente pelo mundo. E é muito curioso como é que o Doflamingo encontrou exatamente uma Akuma no Mi que daria pra ele um poder simbólico de tudo que ele queria socialmente. A família Don Quixote, como um grupo criminoso, também representa um desejo íntimo do Doflamingo, que é ter uma família que tenha as mesmas ambições que ele, que tenha uma origem semelhante à dele, e como ele não conseguiu isso com a sua antiga família de nobres, ele acabou formando a sua própria família, que era o grupo de criminosos. E mais à frente, em Dressrosa, um de seus primeiros atos como um golpista foi criar uma nova forma de escravidão, transformando seus opositores em brinquedos e controlando a memória das pessoas. Percebe que o controle de alguma coisa sempre fica implícito em tudo que o Doflamingo faz, seja no passado, seja no grupo criminoso, seja nos poderes, seja na história principal do seu arco. One Piece é extraordinário por nos permitir conhecer tantas realidades e camadas sociais através de um mundo de fantasia. Todo o passado, a história e as ambições de Doflamingo revelam as contradições de um mundo governado por pessoas que se enxergam acima das outras, apenas por serem herdeiros, sabe-se lá de que caralhos, porque existe todo um século em branco que a gente nem sabe exatamente o que os dragões celestiais fizeram lá no passado para os herdeiros deles terem algum poder no mundo atual. Todos os Tenryubitos são quem são, pois os seus antepassados supostamente teriam algum grande feito que os permitissem estarem acima dos demais até os dias de hoje. Por isso, eles se reservam ao direito de tomar o dinheiro da população quando bem desejarem, escravizar os demais e serem intocáveis, tanto fisicamente quanto moralmente. Doflamingo foi exposto ao que o mundo de One Piece tem de melhor, de maior riqueza e de maior poder. Talvez os seus pais, que já apresentavam serem traidores da própria classe, não tivessem dado atenção suficiente ao quanto seu filho era mimado. Isso sem contar que é bem provável que no mundo dos dragões celestiais existam escolas, campos de treinamento, livros, uma mídia que faz a cabeça de todos os cidadãos para eles sempre se sentirem especiais acima de todos os outros, e o Doflamingo talvez só tenha tido esses primeiros contatos na vida dele, seja com entretenimento, que também informa a ideologia daquele povo, seja com a escola ou com outros meios de educação pública que existem naquele mundo. Por isso, Doflamingo cresceu acostumado a mandar e ser obedecido, e a ter tudo o que ele desejava na hora que ele queria, sem nenhuma sensibilidade com a vida alheia, e ao perder tudo, Doflamingo desejava apenas retornar ao poder que ele perdeu com a renúncia de seu pai ao posto de dragão celestial. Mesmo após ver toda a pobreza e toda a desigualdade que existe naquele mundo, nada disso tocou o Doflamingo. Em nenhum momento ele quis ficar ao lado da população e derrubar o governo mundial por ter visto desigualdade, pobreza, miséria e escravidão. Não, tudo o que Doflamingo queria era manipular as pessoas para em algum momento
ele voltar a ser o grande opressor de todos. Um fato semelhante aconteceu na China aqui no mundo real, depois da Revolução Comunista de 1949. O antigo imperador, que ainda era uma criança e perdeu seu posto, seu poder e sua riqueza, mas ao invés de ser simplesmente morto ou guilhotinado, ele passou por um intenso processo de reeducação. Ele teve que aprender umas coisas tão incríveis e tão básicas como escovar os próprios dentes, sem a ajuda de um serviçal, e vestir a própria roupa. Só pra vocês terem noção mesmo. O imperador acabou terminando a vida sendo um simples jardineiro, já que a reeducação dele foi um sucesso e ele aprendeu a ser simplesmente um cidadão comum e a viver do lado das pessoas. Quem sabe se o Doflamingo tivesse passado por um processo semelhante, sobretudo com a sua família sendo um pouco mais rígida nesse processo de mudança, talvez ele não tivesse seguido os mesmos passos e os desejos de todo dragão celestial, que é dominar e controlar todo mundo para sempre.